Boa noite. Eu gostaria de começar com uma pergunta para a igreja. Vocês pensam naquilo que vocês pensam? Paizinho amado, eis-me aqui. Faça conforme o teu querer, conforme o mover do teu espírito, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Vamos abrir em Romanos 12, 2. Vamos bem devagar analisar cada ponto dessa palavra que nos traz vida. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, não se amoldar, então quer dizer que o mundo já tem um padrão fixo. Ele está pedindo para nós não nos amoldarmos. Mas como que nós não vamos nos amoldarmos? Seguimos o texto. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Por que que nós temos que renovar a nossa mente? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. O que nós vamos experimentar e comprovar? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na terça-feira nós começamos a meditar um pouco nesta palavra. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Esse mesmo versículo, na linguagem de hoje, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nesse mundo frenético, corrido, tem exigido cada vez mais de nós. Rapidez, agilidade, velocidade, competência, aperfeiçoamento. E todas essas coisas nos têm feito a se amoldar. Aquilo que o mundo exige de nós. São tantas responsabilidades, conta, trabalho, estudo, casa, filhos, cônjuge, o sucesso, para ser melhor, ser independente. Aí vem os bens, casa, carro, celular, enfim. O mundo tem nos colocado isso cada vez mais na nossa mente. Mas a palavra de Deus diz completamente ao contrário, para que a gente não se amolde àquilo que o mundo tem nos forçado a nos amoldar. O mundo tem feito isso para quê? Para que nós não tenhamos tempo. Por quê? Para a gente não saber e não conhecer aquilo que é a verdade. É uma estratégia para distorcer o que é a verdade e firmar a mentira. E isso começou desde o início. Então nós vamos meditar lá em Gênesis 1. Nós vamos seguir esse texto. Vamos bem devagarzinho, se não der tempo hoje, eu dou sequência outro dia. Lá no início, a serpente estava conversando com a mulher. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto. O que é astuto? Esperto, que demonstra esperteza, que busca sempre tirar proveito da situação. Isso quer dizer astuto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Percebam que, quando a serpente conversou com a mulher, ela não assustou.
Então quer dizer que os animais falavam nesta época, senão a mulher ia estranhar. Enfim. Então ela disse lá, foi isso que Deus disse? A serpente está perguntando para a mulher: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Este é o primeiro princípio de Satanás. O que ele faz? Ele te causa dúvida. E a serpente fez isso com a mulher. Aí, a forma que ela perguntou, ela colocou em dúvida aquilo que o Senhor havia dito. Isso mesmo. Vamos seguir. No 2. O que a mulher respondeu? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore, porque não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente e a mulher estão conversando sobre o que Deus disse, correto? Tá. Mas vamos buscar lá o que realmente Deus disse e para quem Ele disse. Porque tem duas pessoas conversando sobre uma situação que aconteceu. Mas o que aconteceu? Vamos lá em Gênesis 2, a partir do 16. E o Senhor Deus ordenou. Para quem Ele ordenou? Ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor ordenou para quem? Para o homem. Aqui, a mulher ainda não havia sido criada, quando Deus ordenou ao homem. E percebam que o verbo está no singular. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus deu a ordem para quem? Para o homem. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque homens cuidem de suas esposas como o vaso mais frágil, assim como Cristo amou a sua igreja. Perceba que a ordem foi ao homem e não à mulher. No entanto, o pecado entrou por Adão, não por Eva. Depois vocês podem buscar isso. Percebam que a serpente perguntou o que Deus disse. E a mulher respondeu o que ela achava que Deus tinha dito. Porque a ordem não foi dada a ela. A ordem foi dada ao homem. Vamos seguir o texto a partir do que... Depois que a mulher respondeu à serpente, que é Gênesis 3, a partir do 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Está vendo que ela já está afirmando. E o verbo está no plural. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Este é o segundo princípio que Satanás usa. Primeiro ele coloca a dúvida e depois ele firma a mentira como se ela fosse uma verdade. Quantas vezes nós temos dúvida no nosso coração? Muitas vezes naquilo que é pregado, daquilo que confronta muitas vezes aquilo que a gente não quer aceitar. E aí a gente fica pensando: mas não é bem assim. Mas será que está escrito isso mesmo?
Mas Deus quer o meu bem, Ele me ama. Sempre arrumamos desculpas para não obedecer. A própria palavra nos alerta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então busquem, toda vez que vocês ouvirem uma palavra, busquem para ver se aquilo é uma verdade, para ver se aquilo realmente está escrito. Porque tem muitas pessoas pregando uma falsa verdade, distorcendo a verdade. Vamos seguir em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O discernimento é o entendimento, é a capacidade de entender. Onde fica o nosso entendimento? A nossa mente. Ela fica o nosso entendimento. Tudo fica armazenado lá. E quando você precisa tomar alguma decisão, você precisa fazer algo, você vai lá e vai buscar aquilo que você tem para você tomar a tua decisão no cotidiano, no dia a dia. Quando formulamos o entendimento na nossa mente, a mulher viu que aquela árvore era agradável aos olhos. Está dizendo o nosso texto aí, que era agradável aos olhos e desejável. Mas será que Deus ia fazer uma árvore, só uma árvore desejável aos olhos? Parecia agradável, era atraente aos olhos e desejáveis. Mas por que o Senhor ia fazer uma árvore desejável aos olhos? Vamos ver o que está escrito no texto, em Gênesis 2:9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos. Então eram todas, concordam? E boas para alimento. Aonde que não está encaixando aqui? E no meio do jardim estavam, não era só uma, eram mais de uma, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, todas eram agradáveis aos olhos e boas para o alimento. O que está faltando? Desejável. Ela queria satisfação pessoal. O desejo de obter mais, algo mais. Se todas as outras árvores eram agradáveis aos olhos e boa para o alimento, então ela quis provar por desejo pessoal. E esse é o terceiro princípio que Satanás usa. Primeiro, ele põe em dúvida. Segundo, ele distorce a verdade. Pega a mentira e se torna a verdade. E essa mentira que virou verdade é desejável a nós, a nossa carne. E a gente se satisfaz com o pecado. É isso que Satanás faz. Perceba como ele foi sutil desde o início. E é exatamente assim que ele faz nas nossas vidas hoje. Ele vai na sutileza, na dúvida, nos questionando. E aí a gente se esbaldeia no desejo. Em João 12:25 diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Em Romanos 8, a partir do 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada
para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não agrada a Deus. A palavra nos instrui, ela deve ser a nossa base, ela deve ser o nosso fundamento na nossa mente. É através daqui que conhecemos e entendemos o que tem que ser a nossa base para nós tomarmos as nossas decisões, porque ela é a verdade, não o que o mundo tem nos infiltrado, tentado colocar na nossa mente que aquilo que é verdade. O que queremos deixar na nossa mente? Aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira? Aquilo que pode agregar no nosso espírito ou aquilo que vai satisfazer a nossa carne? Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele olhou para o exército e ali ele teve uma revelação de como agir contra as ciladas do inimigo. Está lá em Efésios 6, a partir do 10. Um texto que muita gente conhece, que fala sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Percebam que ele colocou aqui, ele fez questão de colocar no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Não é uma parte, é toda. Para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, de novo, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o quê? No dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito o quê? Tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vai se caracterizando com aquilo que a gente conhece de cinto. Cinto da verdade, com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar o quê? Todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o cinto da verdade. Onde está a nossa verdade? Nos jornais? No vírus? Na vacina? Na doença? Na política? Na violência? Onde temos colocado a nossa verdade? Couraça da justiça. Quem é a justiça? Onde temos buscado a nossa justiça? Nos nossos direitos civis? Nos direitos trabalhistas? Na Constituição? Calçados do Evangelho da Paz. Ela, com certeza, o Evangelho tem que ser a nossa base para termos a convicção. O escudo da fé é a certeza
e a plena convicção que, para quê? Para apagar todas as setas. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, foi assim que Jesus derrotou Satanás no deserto, depois de 40 dias. Foi através desta palavra, a qual Satanás também conhece e crê. Mas Jesus o derrotou com esta palavra no teu poder. Vocês percebem que a palavra, ela se completa de uma forma muito profunda. Ela está alinhada em uma só verdade. A gente pode juntar vários textos aqui e ela vai para uma verdade apenas. Em Deuteronômio 11, a partir do versículo 18, diz assim: gravem essas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas nas terras. Aqui é uma estratégia de como devemos usar a palavra. A palavra, ela deve estar aonde? No nosso coração. O que é o coração? É a alma, é onde guardamos os nossos sentimentos. E a nossa mente é onde nossos pensamentos, o nosso entendimento. E como nós faremos isso? Amarrando, a palavra de Deus diz aí, ó, amarrando, prendendo, onde se pode o quê? Ver, ler, meditar, lembrar. E para mim o principal, não esquecer. O nosso ritmo acelerado faz-nos esquecermos daquilo que é uma verdade. E essa verdade é a única que pode nos libertar daquilo que é mentira implantada neste mundo e o tempo todo tentando nos fazer engolir ela dentro, que isso é uma verdade. Jeremias, ele estava passando por uma situação bem complicada e ele perdeu total esperança daquilo que ele estava vivendo. Ele sofria angústias. Em Lamentações 3,18, ele diz assim, eu vou colocar só a parte que ele está entre parênteses lá. Ó. Meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Nesse texto, se vocês quiserem meditar depois, ele vem de várias circunstâncias que ele estava passando. E aqui ele concluiu, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava. Quantas vezes nós perdemos as esperanças diante das circunstâncias, diante de uma dificuldade financeira, diante de um dia ruim, diante de uma doença, diante de uma dificuldade conjugal, de um relacionamento rompido de amizade, da atitude do próximo e até dentro da igreja. Quantas vezes a gente simplesmente perdemos as esperanças. E aí ele continua no verso 19, e depois que ele concluiu que ele havia perdido a esperança, ele se entregou. Quando ele se entregou, ele diz assim, lembrou-me. Eu, Annelise, entendo que alguém o lembrou. Lembrou-me da minha aflição. No 20, ele diz também, lembrou-me bem. No 21, é isso mesmo, né? De tudo que a minha alma desfalece dentro de mim. Mas no 21, ele conclui, todavia, lembrou-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor
do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã. Grande é a tua misericórdia. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Então, diante das circunstâncias, ele perdeu as suas esperanças, de repente ele começou a se lembrar. E ele diz que digo a mim mesmo. Então, quer dizer que ele se lembrou e começou a meditar e colocou em sua mente, digo a mim mesmo. Ele falou para si mesmo, diante das circunstâncias. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Então, vocês percebem que apesar de toda a estratégia de Satanás, há um jeito de cancelar isso. Podemos cancelar tudo que este mundo nos traz e os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo concluiu em Filipenses 4:6 o seguinte: não andem ansiosos. No mundo como hoje, que estamos vivendo, mas ele diz, não andem ansiosos. No 7, ele diz, a paz de Deus guardará o quê? O coração. O coração é os nossos sentimentos, é a nossa alma. E a mente, os nossos pensamentos, o nosso entendimento. E aí ele concluindo, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês o quê? Aprenderam, que vocês receberam, que vocês ouviram e que vocês viram em mim. E Deus da paz estará com vocês. Então perceba que há uma forma de cancelar e mudar aquilo que nós pensamos. E aquilo que é mentira, ela vai continuar sendo mentira. E essa verdade é a verdade que nos liberta de toda essa angústia que nós temos vivido. Hoje nós aprendemos que podemos cancelar as ciladas de Satanás. A verdade cancela a dúvida, ela cancela a mentira, a mentira ela gera insegurança e nos faz depender do Senhor para nos dar a paz que cancela a ansiedade e o medo. E firma os nossos pés no Evangelho que transforma a nossa mente. Satanás vem todos os dias com uma bandeja para você experimentar tudo o que ele tem. Ele tem várias coisas para te oferecer, para satisfazer aquilo que nós queremos, porque este é o objetivo principal. Todos os dias para satisfazer a nossa carne, mas nós decidimos se nós queremos ou não. Nós temos o livre-arbítrio. Por mais que ele venha aqui oferecendo a opção de aceitar, somos nós. Nós aceitamos se queremos ou não queremos. Esta é uma verdade. Hoje vocês conheceram a verdade. Então vocês hoje estão baseados para decidir aquilo que quer e aquilo que não quer. Aquilo que se vocês querem viver dentro da verdade ou querem viver com aquilo que é mentira.
Chega de sermos enganados por tantas dúvidas, por tantas mentiras. Chega de sermos enganados pelos nossos próprios desejos de satisfazer nossa carne. Que o Espírito Santo possa revelar aquilo que é verdade no coração de cada um de nós, no contexto de cada vida que está aqui na igreja e daqueles que estão nos escutando. Jesus morreu por nós e derrotou aquele que tenta nos impedir de conhecer e entender a verdade, que é um amor infinito. A palavra veio para nos libertar e para nos dar conhecimento. A partir de agora sabemos como combater os pensamentos com aquilo que é verdade. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, transforme as nossas mentes para que possamos experimentar e comprovar aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque ela é a sua verdade. Senhor, faça com que essa verdade seja a nossa verdade. Hoje já não estamos mais enganados, porque hoje tivemos conhecimento. Que o teu Espírito Santo possa nos ministrar, nos revelar, transformar as nossas mentes, Pai, para que possamos viver, porque a Tua Palavra traz vida, a Tua Palavra transforma as nossas mentes e automaticamente o nosso agir, o nosso pensar, o nosso coração. Pai, não merecemos essa graça, não merecemos essa misericórdia, mas o Senhor morreu naquela cruz por amor, mesmo não merecendo. Obrigada, Pai. Obrigada por este dia. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor trouxe aqui todos aqueles conforme o Senhor quis. Obrigada, Deus. Colocamos diante de Ti a nossa semana, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo.